Os Cavaleiros do Zodíaco ganharam uma nova saga, dessa vez a história é focada em Poseidon e seus generais marinas. Eles voltaram à vida com a ajuda do poder de Hades, e agora enfrentam a deusa Nêmesis e seus cavaleiros espíritos. Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 11 da nova saga de Poseidon. Gostaram do tema? Nesse capítulo vemos a luta de Cânon de dragão marinho contra Pollux, o filho de Zeus. Então já vai clicando no gostei, a meta de likes para o vídeo de hoje é de 1000 gosteis. Conto com vocês. E sem mais enrolação, bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 11, o advento do golpe maligno. Vemos a deusa Nêmesis dormindo em seu templo. A lua vermelha estava no céu, e a deusa parecia totalmente despreocupada, apesar de que quase todos os seus guerreiros terem sido derrotados pelos generais marinas. Vemos alguém subindo as escadarias daquele templo. O último guerreiro de Nêmesis ordena para que aquela pessoa pare. Esta é a entrada posterior do templo da deusa Nêmesis. Não posso deixar ninguém passar por aqui. Vemos que a pessoa que estava subindo era um dos guerreiros de Nêmesis. Ele dizia que precisava ver sua deusa, porém sua voz estava trêmula. Esse é Cadmo, o cavaleiro do dente de dragão. Pollux pergunta para Cadmo o que aconteceu, porque ele não está enfrentando os guerreiros de Poseidon. Por acaso ele já teria acabado com todos eles? O olhar de Cadmo estava diferente, ele apenas responde que precisa contar algo urgente para a deusa Nêmesis. Pollux pergunta o porquê disso. Infelizmente não posso deixar ninguém passar, mesmo que seja você, mas pode me dizer que eu passo o recado para ela. Cadmo diz que seu antigo aliado não pode impedi-lo. O guerreiro Cadmo avança, mas o adversário consegue se esquivar facilmente. Pollux pergunta se ele ficou louco. Me atacar desse jeito é o mesmo que afirmar que traiu a deusa Nêmesis. Cadmo diz para ele parar de falar, ou então deixá-lo ver a deusa. Nesse momento, o cavaleiro espírito que representa o dente de dragão avança com um poderoso soco. Ele gritava, morra! De repente, Pollux dispara um soco ainda mais rápido. Ele aparece logo atrás de Cadmo, que estava paralisado. De repente, o guerreiro cai no chão. Cadmo perdeu a sua vida. Pollux observa e vemos logo atrás dele Casa de Illuminati e Cânon de dragão marinho. Casa utilizava o poder de sua escama arcana para ficar invisível ao lado de Cânon. Ele estava surpreso, aquele cara derrotou Cadmo com apenas um golpe. Casa diz para Cânon não ficar assustado, porém era o general marina de Illuminati que estava tremendo. Ele utilizava seu espelho de água, que controla a temperatura e também oculta sua imagem e som. Cânon e Casa estavam passando logo atrás daquele inimigo, indo direto para Nêmesis. Porém, de repente, o homem dizia, eu estou ouvindo um ruído estranho. Pelo jeito, aqueles que manipularam Cadmo estão por perto. De repente, o guerreiro de Nêmesis aplica um golpe. Ele consegue atingir Casa em cheio. O marina de Illuminati estava sem reação. Cânon fica surpreso. Casa tremia após receber aquele poderoso golpe. Ele se pergunta como foi descoberto e de repente cai no chão. O guerreiro de Nêmesis começa a rir. Ele perguntava, acharam mesmo que conseguiriam enganar os meus olhos divinos? Cânon fica surpreso. Olhos divinos? O homem responde que é isso mesmo. Eu sou filho de Zeus, o imperador dos céus. Pollux de Atanásia. Cânon então entende, você é aquele que se juntou ao seu irmão Castor para se tornarem a constelação de Gêmeos. O general marina de dragão marinho começa a rir. Pollux pergunta qual seria a graça e Cânon responde, desculpe se pareceu grosseiro, mas isso foi surpreendente. Mesmo depois de morrer e voltar à vida como um marina, parece que as estrelas ainda não me abandonaram. Na realidade, eu sou o cavaleiro Cânon de Gêmeos. Pode vir. Cânon se prepara para a luta. Ele está lutando contra o ser mitológico que originou a constelação de Gêmeos. Cânon então dispara a explosão galáctica. Porém, os seus ataques passam pelo corpo de Pollux sem causar nenhum arranhão ao guerreiro. Cânon não entende porque sua técnica estaria atravessando o corpo dele. Pollux então reconhece o cavaleiro. Você é Cânon, aquele que enganou Poseidon. Sua técnica realmente é impressionante, porém não serve de nada se você não souber executá-la corretamente.
Pollux salta, ele então aplica um poderoso golpe. Em pleno ar, ele desce como um cometa e acerta um poderoso soco no rosto de Kanon. O general de dragão marinho cai no chão. Pollux pede desculpas, ele não controlou a sua força. É que faz muito tempo que não lutam. Quer descansar um pouco? Pollux ergue Kanon e ataca novamente, dizendo: esse foi o meu cruzado aéreo e agora você vai sentir o meu poder. De repente Kanon começa a girar em pleno ar. Aquele era o poder do soco de Pollux. Kanon fica surpreso. Devido à rotação do punho do adversário, seu corpo será arremessado para longe. De repente, Kanon cai de cabeça no chão. Pollux pede para ele se acalmar. Ainda existe outro golpe. Esse é o seu direto. Pollux acerta o rosto de Kanon várias vezes, com um poderoso soco direto. Seus ataques e golpes são baseados completamente no boxe. Kanon estava gravemente ferido, ele diz que não era bom no combate corpo a corpo e por isso deveria tomar distância do adversário. O general Marina então ativa a outra dimensão, porém Pollux aparece rapidamente diante dele. Ele dizia: não fuja, ainda falta o meu uppercut. Pollux acerta Kanon com um soco direto no queixo. O general Marina é arremessado para o alto e logo cai no chão. Pollux dizia: desde a era mitológica, a humanidade não progrediu em nada, mesmo que vocês estejam em constantes guerras pela falta de ter um deus para cuidar de vocês. Não existe ninguém tão poderoso quanto eu. Kanon, mesmo coberto de sangue, discorda de seu adversário. Um tempo atrás, eu enfrentei 5 jovens que não se importavam se o oponente era uma besta ou um deus. Eles nunca se davam por vencido. E assim como eles, não vou desistir até te derrotar. Kanon fica de pé. Ele então avança para atacar Pollux, que dizia: idiota, você não pode fazer nada contra um filho de Zeus. Os socos de Kanon não conseguem atingir o corpo de Pollux. Ele estava surpreso. Novamente, meu golpe passa direto pelo corpo dele. De repente, Kanon é atingido por um soco. Pollux começa o seu ataque e atinge diversos socos no rosto do geminiano. Kanon, porém, não se dava por vencido. Ele tenta atacar com seus punhos e dizia em pensamentos: por quê? Porque meus punhos parecem estar socando apenas o ar. Nem mesmo meus ataques surpresa funcionam. Pollux é extremamente rápido. Como isso é possível? Isso é impossível. Kanon é atingido novamente pelos golpes do adversário e dessa vez ele cai no chão. O Marina se pergunta como seu adversário conseguia fazer isso e Pollux responde: não consegue entender, não é? É assim mesmo que um rato insignificante deve morrer, sem entender nada. Kanon, mesmo tremendo, tenta levantar novamente. Ele estava de joelhos e Pollux dizia: olha só, o rato ainda quer tentar morder o gato, mas para o seu azar, eu sou um leão. Pollux avança, ele iria disparar mais um de seus socos poderosos, porém rapidamente Kanon o segura. Pollux pergunta o que o Marina estava fazendo. Ele não precisava de um abraço agora. Ah, já entendi. Agora que está encurralado, vai tentar se sacrificar para compensar a sua fraqueza. Kanon sorrindo dizia: dessa vez, esse meu abraço será bem mais forte do que aquele que usei naquela ocasião, pois agora ele está bem reforçado com a minha explosão galáctica. Kanon eleva seu cosmos, sua intenção é subir até as estrelas e se sacrificar para derrotar Pollux. O servo de Nêmesis dizia: eu te chamei de rato, mas agora vejo que é inferior a isso. Kanon gritava: digo o que quiser, pois essas serão as suas últimas palavras neste mundo. De repente acontece um clarão e vemos que Pollux atravessou o corpo de Kanon com um soco. A escama de dragão marinho foi destruída. Kanon estava sangrando e não acreditava que isso seria possível. Pollux dizia: você merece uma morte miserável assim como a sua existência. Nesse momento Kanon cai no chão. Pollux sorrindo dizia: já acabei com os invasores. Acho que vou lá na frente para perturbar Enias um pouco. Pollux vai embora daquele lugar. Kanon estava inconsciente, mas em seus pensamentos ele dizia: esse maldito, como ele conseguiu escapar? Ele estava preso entre os meus 2 braços. Ele não deveria conseguir se mover, mas em um segundo ele se soltou e me derrotou. Mas esse Pollux tem algo diferente nele. Mesmo atacando ele de frente ou tentando paralisá-lo, nada surte efeito. Antes que eu me levante para enfrentá-lo novamente, preciso resolver esse mistério. Até parece que ele é um fantasma. Um fantasma? Espera aí. Se esse for o caso, então Kanon se coloca de pé novamente. Pollux fica nervoso ao perceber que o Marina ainda estava vivo. Kanon então dizia:
Acho que eu descobri o segredo de sua defesa. Pollux pergunta se o cavaleiro queria apanhar novamente. Canon então eleva o seu cosmo e diz: enquanto o meu coração estiver batendo, eu continuarei lutando. De repente, Canon retira sua escama de dragão marinho. Ele dizia: vamos começar o segundo round. Vai ser uma luta limpa, como no boxe antigo. Canon inicia o seu contra-ataque. Vemos que por baixo de sua escama estão as mesmas roupas que ele utilizou ao ser castigado por Miro de Escorpião na saga de Hades. Não perca o próximo capítulo da nova saga de Poseidon aqui no canal. Lembrando que os capítulos dessa saga irão ser lançados de forma bimestral lá no Japão. Então provavelmente o próximo capítulo será apenas em dezembro. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?